Boa noite! Já estou começando as minhas aulas remotas. Essas aulas são destinadas à turma de contabilidade dos primeiros anos, tá? Então, espero que a gente consiga esse ano desenvolver bastante conteúdo de contabilidade pública. Vocês estão vendo que o meu modo de gravar é um modo bem simples, pode ser que durante o ano eu dê uma melhorada, mas por enquanto será assim, no improviso. Recadinhos muito importantes para vocês. Esse vídeo, como é um vídeo novo, eu estou gravando agora, tal, perfeito, não vai ter problema nenhum. Porém, outros vídeos pode ser que eu reaproveite do ano passado e neles tem alguns recados. Vou pedir para vocês desconsiderar todos os recados. Os recados que vão valer serão aqueles que estarão no WhatsApp, nos roteiros enviados pela professora Márcia ou que o próprio professor enviou para vocês no e-mail da sala. Tá? Então, caso haja, eu acho que é difícil, porque eu acho que contabilidade pública eu gravei pouco ano passado. Vou preferir priorizar trabalhos. Esse ano eu vou tentar fazer um mesclado melhor entre aulas gravadas e trabalhos passados. Tá? Nosso conteúdo de contabilidade pública começa falando justamente sobre algo que é público, que são os serviços públicos. Professor, o que são serviços públicos? São aqueles prestados ou conjunto de atividades que são colocadas à disposição da coletividade. Professor, o que são esses serviços que são colocados à disponibilidade da coletividade? Se você for parar para pensar, muita coisa mesmo, o Estado faz para a gente. O Estado, quando eu falo, não é o Estado de São Paulo, tá? Não é o Estado também da União. Eu estou falando Estado, União, Estado de São Paulo, e estou falando também dos municípios. Então, quando eu falo esse Estado com letra maiúscula, eu estou falando de todos os entes da federação. União, estados e municípios, tá bom? Então, não se prendam muito nessa questão da interpretação do que vem a ser Estado. Então, coloca de maneira bem ampla. Então, se você for parar para pensar, o Estado ele fornece muito serviço. Sério, professor, achei que eu só pagava o imposto e não tinha nada em troca? Tem, tá? Não vou nem falar que é questão da qualidade. A qualidade costuma não ser muito boa. Mas se você for parar para pensar, você tem uma polícia, você tem um exército, sim ou não? Geralmente você tem escolas. É serviço público isso, professor? Sim, isso são serviços públicos que são prestados pelo Estado, ou ele pode também passar para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica algumas atribuições que constitucionalmente lhe compete, mas que não são exclusivos. Vou dar algum exemplo dessa questão que ele pode delegar e o que o Estado não pode delegar. Alguns serviços são inerentes ao Estado, então ele não pode passar para uma pessoa física e nem jurídica para fazer serviço. Sério, professor? Sério? Vou dar um exemplo para vocês. Polícia. O Estado pode delegar para uma pessoa jurídica fazer o trabalho da polícia? Não pode. Somente o Estado, professor? Sim, somente o Estado. O Estado de São Paulo, o Estado Central ou o Distrito Federal. Tá? Forças Armadas. Aí eu vou esquecer Estado com letra minúscula. Estado de São Paulo, Forças Armadas é a União. Mas a gente considerou, lembra que eu falei União, Estado, Município, Distrito Federal como Estado. Então, as Forças Armadas, que quem manda é a União, quem é o chefe maior das Forças Armadas, o presidente da República, para quem não sabe. Então, assim, quer dizer então que se a União, o governo federal, quiser privatizar as Forças Armadas, não pode lá contratar uma pessoa jurídica para mandar tomar conta das fronteiras? Não pode. Por quê, professor? Porque é uma atividade inerente ao Estado. Então, constitucionalmente, mesmo se o Estado quiser fazer, ele não pode. Ele não pode delegar essas atribuições.
Perfeito? Depois a gente vai começar a falar melhor sobre o que é um serviço privativo do Estado e o que é um serviço de utilidade pública. Então a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, eu acho que vai ficar mais claro, né? Então, quando o Estado ele resolve falar, tem alguns serviços que eu posso delegar, porque assim, não é privativo meu. Então, eu delego esse serviço e descentralizo. Quando eu tenho uma atividade privativa, o Estado tem uma atividade privativa minha, eu estou centralizando, somente eu posso fazer aquilo. Quando o Estado delega para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica exercer aquele serviço, ele está descentralizando, perfeito? Então acho que isso também é muito importante. Então quando ele delega, ele está de alguma maneira um serviço que assim tem importância, mas que não influi na existência do Estado em si. Então o Estado não vai deixar de funcionar porque não tem esse serviço. Vou dar um exemplo para vocês para ficar claro desse serviço que pode ser feito por delegação. Um dos serviços que pode ser feito por delegação, o Estado pode delegar é o serviço de transporte público. Tanto o Estado pode delegar o serviço quanto o município. Geralmente o Estado ele delega aquele ônibus de transporte público que é de um município para o outro. Tá? Já o transporte dentro do município, quem delega esse serviço geralmente é o município. Quando é de um município para o outro, Estado. Vou dar um exemplo para vocês, é a MTU. A MTU, quem dá a delegação é o Estado de São Paulo, o governador Dória. Aqui dentro da cidade, que é a CIT, quem delega esse serviço público é o município. Perfeito? Agora vamos voltar a falar desses serviços privativos do Estado. Então, como eu já tinha dito antes, são serviços, quando é serviço privativo do Estado, que competem exclusivamente ao Estado. Então, ele não pode transferir nem para uma pessoa física, nem para uma pessoa jurídica, e ele centraliza esse serviço para ele. Professor, dá um exemplo para ficar mais fácil. Relações diplomáticas. Sério? Então, mas é uma pessoa que vai lá, é um embaixador, é um cônsul que vai negociar lá em outros países. Só que aquele cônsul, aquele embaixador, quando ele vai lá, ele está revestido sob a função do Estado. Então, a pessoa que está lá, ela fez um concurso público, ela estudou, acho que só tem uma escola, né, de diplomatas no Brasil, que é reconhecida internacionalmente. Não sei se tem outros cursos, mas eu esqueci o nome agora. E esse cara, quando ele vai lá para outro país, ele não vai em nome dele. Vamos dar o exemplo do Ernesto Araújo, que já foi mandado embora essa semana. Né? Se esse vídeo um dia ficar velho, já foi mandado embora. Tá? Então, o Ernesto Araújo, que era o ministro das Relações Exteriores, ele, quando ele vai lá, ele representa o Brasil. Ele não representa o Ernesto Araújo, não é a opinião dele que vale. É como se ele estivesse levando um recado. O Brasil pensa isso. O embaixador, quando ele vai lá negociar com o embaixador brasileiro, quando vai negociar com o governo americano, ele negocia com o embaixador do governo americano, ou seja, a pessoa que representa o governo americano. Perfeito? Então, não pode ser uma pessoa física. Então, o Estado ele não pode chegar e chamar, Zé Bananinha, vem aqui que eu vou te nomear e vou te jogar lá. Não pode ser assim. Na questão do embaixador. Tá? Eu falei o Ernesto Araújo, mas está errado, viu, turma? Que ministro pode ser o Zé Bananinha. O que não pode é o embaixador. Tá? Então, o embaixador realmente tem que ter concurso público, está revestido sob a função do Estado, e quando ele vai lá negociar, o embaixador brasileiro com o embaixador americano, ele está revestido sob a função do Estado. Tá? Então, por isso que é exclusivo. Somente o Estado brasileiro, a União, pode, através de concurso público, colocar esse cara revestido de função de Estado. Então, vamos dar um exemplo agora da questão da vacina. O Brasil está precisando de vacina, tem essa questão da Pfizer, da Moderna, da Johnson & Johnson.
E quem vai negociar com o governo americano geralmente é o embaixador. Então o embaixador americano fala, Brasil, para os Estados Unidos vender essa vacina, vocês vão ter que esperar todos os cidadãos americanos serem vacinados, e aí se isso começar a sobrar, a gente manda para vocês. Só que no contrato tem essa situação, e aí o governo brasileiro fala, não interessa, tá bom, tá ruim, perfeito? É por isso que somente essa questão de relação diplomática é uma função privativa de Estado. Outra, defesa e segurança do território. Eu já tinha falado dessa questão também das Forças Armadas. Quer dizer, então, se a União, o governo federal, em vez de ter um exército, marinha e uma aeronáutica, quiser privatizar isso aí e mandar para uma empresa, não pode? Não. No Brasil, não pode. Somente o Estado tem essa prerrogativa. Então, não tem outra opção. Perfeito? Emissão de moeda. Também atividade privativa do Estado. Então, quem decide o que vai emitir de moeda, colocar de moeda no mercado, retirar moeda do mercado, infelizmente eu não dou aula de economia para explicar como isso influencia. E como esses últimos 30 anos, o que foi feito nesse país, infelizmente, foi só política monetária. Tá? Depois dá até para pedir para o professor, se quando entrar no conteúdo de política monetária, política fiscal, explicar um pouquinho melhor isso. Tá? Então, infelizmente, no Brasil, nesses últimos 30 anos, para conter a inflação, eles só fizeram essa questão de emissão de moeda, de colocar a moeda no mercado e de tirar. Eles não fizeram a política fiscal que seria o correto. Mas não é a minha seara. Então, o importante aqui nessa aula é falar que emissão de moeda é um serviço privativo de Estado. Perfeito? Fiscalização de bancos, fiscalização de tributos, fiscalização de outros serviços públicos também é atividade privativa do Estado. Quer dizer, então, se a Prefeitura do Guarujá quiser terceirizar a fiscalização para ir olhar se a pessoa está pagando tributo ou não, não pode fazer? Não. Tá? Somente ela, através de um funcionário concursado, pode fazer essa fiscalização se está sendo pago ou não está sendo pago o tributo. Tá? Se o banco está ou não atendendo as normas ditadas pelo Banco Central e pelas agências reguladoras do mercado financeiro. Perfeito? Somente o Estado pode prestar esse serviço de fiscalização. E, por último, também os relacionados à questão de segurança pública. Eu estou falando, tem diferença, professor, segurança pública e segurança de território? Sim. Quando a gente fala de segurança de território, o que é segurança de território, professor, que você me explicou? Segurança de território é aquele que protege o território, não deixa nações estrangeiras invadir o nosso país. Então, ele protege as fronteiras. Isso é a função das Forças Armadas. A função de segurança pública dentro do país pertence à Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil e Guardas Municipais. Então, Polícia Militar, que é a mais conhecida, está sobre um serviço privativo, mas é um serviço privativo que quem comanda não é a União. É o Estado, mas não é a União. É o Estado de São Paulo. Perfeito? É isso. Então, dentro do território, as polícias militares, quem manda na Polícia Militar é o governador. Quer dizer que então, o Dória, que é o rei da privatização, né, que é privatizar tudo, até pensamento, quiser privatizar o serviço de segurança, ele não pode, não, de segurança pública não. Tá? Ele pode privatizar o serviço de segurança lá dentro da Assembleia, dentro das autarquias, dentro das fundações, dentro de alguns órgãos públicos. Mas, na rua, somente quem tem poder de polícia é a Polícia Militar, Polícia Civil. Tá? Ou GCM, lá no caso do município. Acabou. Tá? Então, se um segurança particular puxar uma arma, te algemar na rua, ele está cometendo um crime, ele não pode fazer isso. Não pode. Tá? Então, o segurança particular só pode fazer isso dentro de uma loja, dentro de um shopping, dentro de uma propriedade particular. Saiu da propriedade particular, foi para a rua, é a questão pública, de interesse público. Então, somente isso é uma atividade de utilidade privativa
do Estado. Então, somente o Estado pode fornecer esse tipo de segurança. Ah, professor, mas eu vejo um monte de segurança particular na rua. Na realidade, ele não está protegendo a rua. Na realidade, ele está protegendo o comércio, a empresa que fica na rua. Ele não pode sair, o segurança particular não pode sair abordando as pessoas na rua, por mais que essa pessoa esteja em atitude suspeita. Tá? Se de repente está passando uma pessoa na rua, segurança particular da empresa e tal, enquanto o cara está lá baforando a maconha dele no meio da rua, que está cheio de gente fazendo isso em praia, na rua, tá um absurdo, né? 30 anos de governo aí foi um absurdo, né? Que permitiu esse tipo de situação que eu me sinto até envergonhado. Mas assim, o segurança particular ele não pode intervir. Não, não. Mas o cara está fazendo crime, tal, tá no meio da rua. Não, ele tem que chamar uma polícia militar para fazer o cara, levar o cara na delegacia. No máximo que vai acontecer é um termo circunstanciado. E hoje em dia nem leva mais, eu estou sendo bem sincero. Mas eu só estou falando isso para vocês verem essa questão de que na rua somente polícia militar, polícia civil, polícia federal e guardas municipais. Tá? Quer dizer que o segurança particular não pode? Não, não pode. Senão ele vai estar cometendo um crime aí e vai ser bem complicado para ele, porque isso é um serviço privativo do Estado. Então, serviços privativos do Estado, emissão de moeda. Só o Estado pode emitir moeda, ele não pode terceirizar. Forças Armadas, aquela força que protege o território de outras nações invadirem. Serviço de fiscalização, qualquer tipo de fiscalização de instituição financeira, de serviços que foram concedidos, permissionados, também só quem pode fazer é o Estado. Tá? E quando eu falo Estado da União, Estado do município. Questão de fiscalização de tributo, a mesma situação. Somente o Estado, através do seu órgão de fiscalização, pode ir lá fiscalizar uma empresa. Quer dizer que, então, se chegar lá uma pessoa que não seja funcionário público, queira olhar meu alvará, queira olhar a situação da minha empresa, e eu falar não, posso falar não? Pode. Ir para o fiscal? Não, porque o fiscal com certeza vai te multar. Tá bom? Ele vai te multar e provavelmente ele irá interditar a sua empresa. Não pode. Tá? Então, a gente vê algumas situações aí quando a fiscalização bate em algum lugar, os caras revoltados, aí postam na internet, não adianta absolutamente nada. Tá? Então, o fiscal tem a prerrogativa lá de agir também de acordo com o que está na lei, viu? Ele não pode agir de acordo com o que ele acha. Então, a fiscalização, o serviço de fiscalização, tanto da União, do Estado, do município, tem muito poder, mas esse poder tem que estar revestido em lei. Tá? Então, o que o fiscal acha ou deixa de achar também pouco importa. Ele só pode agir de acordo com o que está na lei. Então, quando dá aquele chabuco, vai lá, o cara grita, tal, ele mete uma multa no cara, porque a lei fala que essa questão de fornecer documentação, de agir de acordo com o que está na lei, o fiscal está falando para ele que não está na lei, e tem que fazer, também por causa disso, porque está na lei. Então não é uma opção. E também não é uma opção para o fiscal que vai lá. Quando a gente vê também muitas questões de vídeos, da fiscalização pegando o mercado ambulante, tal, isso é um absurdo, tem que pegar bandido. Presta atenção, fiscal não é polícia militar, fiscal ele fiscaliza tributos, postura, vigilância sanitária. Então, é a obrigação dele. Porque todo mundo defende a questão do ambulante, que o ambulante está trabalhando. Mas, assim, coloca o ambulante na porta da sua casa, põe um carrinho de churrasquinho na porta da sua casa, para ver se vai defender. Põe um cara com aquele pano estendido na entrada ou saída da sua garagem, você toda vez tiver que pular aquilo, para ver se você... mas a área é pública. Será que se todo mundo resolver colocar um carrinho, estender um pano no meio da calçada, as pessoas vão ter por onde andar? Então é por isso que existe essa questão das normas, para que a área pública realmente seja do público e não de um carrinho de ambulante, de um vendedor ambulante. Então é por isso que tem que haver essa regulamentação. Eu sei que é triste, eu sei que as pessoas querem trabalhar, mas também tem que entender que se o Estado for permitir tudo, a coisa fica uma bagunça. Perfeito? Então, tudo tem os dois lados da moeda. Agora, como eu estava falando para vocês, eu vou começar a falar sobre serviço de utilidade pública.
que é aquele serviço que nós já tínhamos comentado, que é aquele que o Estado pode, ou o poder público pode delegar para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. Então, é aquele serviço que é importante, é do Estado, mas o Estado chega uma hora e fala, poxa, eu tenho que cuidar de educação, eu tenho que cuidar de saúde, eu tenho que cuidar de segurança pública, que na minha opinião é o mais importante, o resto para mim é tudo perfumaria. Então, o Estado que cuida bem de segurança, educação e saúde, aí pode até colocar habitação nessa história também, né? Seria importante. Mas eu acho que, na minha opinião, seria realmente o mais importante, o que deveria focar todos os esforços nisso. Né? Focar tudo aí, se ele focasse, se tivesse um bom serviço de educação, um bom serviço de saúde, um bom serviço de moradia, de construção de moradia, seria muito bacana. Infelizmente não é assim. Tá? Mas então, o Estado pode falar, o serviço não é privativo, eu posso delegar esse serviço público, então eu vou delegar. Mas assim, ele pode delegar da maneira que dá na telha dele, então é isso que o professor vai começar a explicar para vocês agora. Então nós vamos falar de serviço de utilidade pública, ou de prestação de utilidade pública, e pode ser feita de duas maneiras. Primeiro, é a maneira mais complicada, é a maneira mais difícil. Por que é mais complicado e mais difícil, professor? Que geralmente o Estado, para fazer essa prestação de utilidade pública, qual que é o primeiro, professor? Concessão, e o segundo é permissão. Então, tem dois tipos de prestação de utilidade pública. Primeiro, concessão, que é o mais complicado, e tem a permissão, que é mais simples. Não que seja tão simples, mas é mais simples. Perfeito? Então, são os dois tipos de serviço de utilidade pública que pode ser feito. Então, tem o primeiro, que é o mais complicadinho. O primeiro, que é o mais complicadinho, é o de concessão. Talvez também seja o mais conhecido, que é quando uma pessoa de direito público, União, Estado, município, aí também pode entrar algumas autarquias, algumas fundações, ela concede, tá? Contratualmente, isso também é muito importante. Quando o poder público ele concede para alguém, então ele é o poder concedente. O Estado ou o poder público é o poder concedente, aquele que concede. Ele faz isso, ele delega isso, não é de boca não, tá? É contratualmente. Por que é contratualmente, professor? Para que tudo aquilo que foi prometido, que a empresa faria, ou a pessoa física, na questão da prestação de serviço público, esteja sendo cumprido, e caso não seja cumprido, o Estado pode mandar um órgão fiscalizador lá e falar, está no contrato de vocês, vocês não estão cumprindo. Então é muito fácil. Então, não é porque a pessoa ganhou uma concessão, que geralmente é feito por licitação, mas a gente vai falar mais para frente, que pode tudo. Não, não pode, por isso que é feito por contrato. Em contrapartida, o concessionário, que é aquela pessoa que recebe do concedente o direito de prestar o serviço público, ele se submete a regras. Onde que estão essas regras, professor? No contrato, impostas pelo poder público. E essas regras são unilaterais, porque quando vocês começarem a estudar contrato, vocês vão ver que uma das características principais de qualquer contrato é a bilateralidade. Ou seja, tanto aquele que assina como aquele que propõe tem que ter uma equidade aí para não ficar desbalanceado. No contrato público não, viu, turma? É unilateral. O poder público fala, é assim, se você quiser, você entra na licitação, olha o edital e disputa essa licitação. Não quer? Não vem. Então não tem bilateralidade não. O Estado manda e entra que quer. E depois que você assinou lá, caso você vença essa licitação que vai ser colocada no edital, você como pessoa física ou como pessoa jurídica, ganha a licitação, você vai ter que cumprir aquelas regras. Ah, mas eu não concordei, não sei. Tá lá. Então, se não for cumprido o que está no contrato, o Estado pode tirar essa concessão de vocês. Tá? Então, a primeira complicação que eu estou falando para vocês é isso. Geralmente, a concessão é feita por licitação e onde é colocado no edital todas as regras.
que são impostas pelo Estado em contrato. Outra coisa importante, a concessão tem que estar amparada por autorização legislativa. O que quer dizer isso, professor? Todo mundo sabe que o poder público, União, Estados, municípios, entes, são fiscalizados pelos seus respectivos legisladores, né? Então, na questão da prefeitura é a Câmara Municipal, na questão do Estado é a Assembleia Legislativa e na questão do governo federal, da União, quem fiscaliza lá a questão legislativa é a Câmara dos Deputados e o Senado. Perfeito? Então, para a União fazer a concessão de um serviço público, precisa dessa autorização legislativa. Quando o Estado precisa fazer a delegação para uma concessão, precisa dessa autorização da Assembleia Legislativa. E quando o município quer fazer essa concessão, precisa da autorização da Câmara Municipal, ou seja, precisa da autorização dos vereadores, no Estado, dos deputados estaduais e no governo federal, dos deputados federais e dos senadores. As condições colocadas, já falei, né, que está tudo contratualmente lá e é especificado no edital, então as condições de execução é realmente contratual. Outra coisa importante, quando a pessoa física ou jurídica ganha uma concessão, passa por uma licitação, vira concessionário, aquele serviço público não é propriedade dele. Não, professor! Não. O que ele ganhou foi uma concessão. Geralmente no próprio contrato tem um prazo lá. 5 anos, 10 anos, 30 anos. Quer dizer que então essa Ecovias aí não foi comprada pela Ecovias? Não. É uma concessão. E geralmente essas concessões têm prazo longo, viu, turma? 20, 30 anos. E a mesma coisa agora está acontecendo com os aeroportos, que passou pela iniciativa privada, mas que foi passado foi uma concessão. Foi a administração desses aeroportos. A mesma coisa acontece agora com as ferrovias que estão sendo privatizadas, que eles vão ter o direito a uma concessão. Então eles vão poder explorar aquele serviço por 20, 30 anos, com as regras impostas pelo União, Estado, município, de acordo de quem é o dono do serviço lá a ser executado. E nunca vai ser dele, professor? Não, nunca vai ser dono, nunca. Então, ele vai ter apenas uma concessão, ele não vai ser dono. Perfeito? Então, vai ser sempre do poder público esse serviço. O poder público fiscaliza e regulamenta o serviço. Ou seja, foi o que eu falei para vocês da questão do contrato. Então, tudo que está no contrato vai ser fiscalizado por um órgão público. Então, a questão da fiscalização, se o que está sendo feito nessa concessão, da prestação de serviço público por concessão, a fiscalização é sempre pelo poder público. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou falando da Ecovias, né, foi uma concessão do Estado de São Paulo para essa empresa privada chamada Ecovias. Então, assim, a Ecovias é dono da prestação de serviço de rodovias, de levar e trazer cargas, carro, tal, por aquele espaço. A concessão é dele. Lembrando que aquilo ali não é da Ecovias, aquilo é uma concessão. Então, quer dizer que, no momento que ele pode fazer o que quiser? Não. Existem agências que fiscalizam isso. Tá? Sério, professor? Sério. Vou dar um exemplo dessa questão de rodovia. Se eu não me engano, eu sei que os ônibus que passam nessa rodovia, quem fiscaliza é a Artesp. Eu acho que quem fiscaliza essa questão de rodovia, se eu não me engano, é a Dersa. Tá? Mas eu teria que confirmar, depois vocês dão um confere aí e coloca para mim no trabalho. Professor, você falou que a agência que confere as rodovias estaduais é a Dersa, né? Que faz a fiscalização, que é um serviço privativo. E não é, professor, está errado. Vocês vão lá, pesquisa, e quem colocar isso para mim lá no trabalho, eu vou ficar muito feliz e vai agregar muito, que mostrou para mim que viu o vídeo e que está atento ao que eu estou falando. Então, perfeito? Então, a fiscalização dessas concessões que são feitas é sempre o serviço privativo do Estado. Bacana? Se houver interesse público, as atribuições podem ser modificadas pelo Estado. Então,
Vou dar um exemplo aqui da rodovias e da Ecovias. Então, digamos que ela tenha ganhado serviço de 100 quilômetros de rodovia. Mas, de repente, tem um pedacinho ali de 20 quilômetros, por interesse público, vale a pena jogar na mão da Ecovias, porque assim, ela cobra pedágio, mas ela tem a obrigação de colocar guincho na estrada, de colocar ambulância na estrada, tem a obrigação de colocar, reformar a pista. Então, tem várias obrigações. Então, de repente, para o serviço público, fala, tem 20 quilômetros aqui que eu não estou dando conta, toma conta aí. Mas aí é feito um aditamento no contrato, perfeito? Aí geralmente pode cobrar mais, cobrar menos, fazer uma praça a mais, uma menos. Geralmente isso não sai de graça não, eles não vão pegar 20 quilômetros de rodovia e não querer colocar nada no contrato, tá? Mas se houver interesse, é isso, perfeito? Por fim, ufa, já temos quase 30 minutos de vídeo, os outros vídeos serão bem menores se Deus quiser. É o serviço de prestação de utilidade pública por permissão. Se a concessão é um pouquinho mais complicada, então a permissão será um pouquinho mais simples. Mas não tem as garantias de uma concessão. Deixa eu explicar para vocês. Então, assim, essa permissão é feita pelo poder público. Ou seja, União, Estado, município, Distrito Federal e de repente a autarquia também pode fazer essa permissão aí de algum desses entes. Mas essa delegação é feita a título precário. Professor, o que é uma delegação a título precário? Digamos que seja assim, está no contrato, mas é um contrato feito a lápis. O ente pode chegar lá e falar, estou tirando essa delegação que eu te dei, você não tem mais direito. Pode fazer isso, professor? Pode. Vou dar um exemplo de permissão para ficar fácil para vocês. Então, uma banca de jornal. Então, a banca de jornal geralmente ocupa um uso de um espaço público. Tá? Então, se o poder público der uma permissão para colocar uma banca naquela praça, beleza. Quer dizer, então, que o dono da banca não é dono da banca? Sim, ele é dono da banca, a parte de aço e tal. Mas ele não é dono daquele espaço. Ele está lá 1, 2, 10 anos ali, a permissão. E o contrato é para 20. Se de repente, a prefeitura fala, puta, essa banca está muito feia, a banca está fora de moda, ninguém mais lê jornal, ninguém mais lê revista, hoje é tudo de maneira digital. Vamos tirar essa banca aí do meio do caminho? O poder pode fazer isso? Pode. Pode porque a delegação que ele deu é a título precário. Então quem decide se aquilo fica ou não fica é sempre o poder público. Professor, outro exemplo de permissão que é dado, de transporte. Vou dar o exemplo do táxi. O táxi é uma permissão também do poder público. Então o poder público olha assim, olha um ponto de táxi, lá tem 20 taxistas. A maioria está há 30 anos lá. Ele fala, puta, tem 30 carros. Hoje já tem o Uber. Esse ponto está muito feio, está ocupando muito espaço de estacionamento, que geralmente o táxi fica numa rua e, dependendo do ponto, é gigantesco, né? E o que acontece? Tem 30, quero 15. E pode tirar, professor? Mesmo o cara tem 30 anos trabalhando lá? Pode, porque é uma permissão. Então, por que o Estado pode fazer isso? Porque geralmente, turma, na permissão, ao contrário da concessão, a pessoa para ter uma permissão precisa gastar pouco dinheiro. Ao contrário de uma Ecovias, né, que para ter uma concessão ela tem que gastar dinheiro com asfalto, com ambulância, com funcionário. Então, o dinheiro gasto são milhões, às vezes bilhões de investimento. Em ferrovia agora aí vai ter bilhões de investimento. Então é bem mais difícil. Então lá é contratual. Então o Estado, o poder público, para tirar essa concessão é muito difícil e realmente só tira se algum item do contrato não esteja sendo cumprido ou se esteja sendo cumprido de maneira deficiente. E pode ser feito isso, o Estado pode fazer isso mediante vários avisos, inclusive tem que ser aviso não só administrativo, como às vezes até mesmo judicial. Fica muito difícil o Estado tirar uma concessão.
Já uma permissão para gastar pouco dinheiro, a permissionária não precisar investir tanto, uma banca de jornal investe, mas não investe tanto, um táxi vai gastar com dinheiro com o carro, mas também não dá para comparar com um investimento de bilhões. O Estado, o Estado que eu falo, o poder público, não é o Estado civil, enquanto vocês já entenderam. Pode tirar a qualquer momento? Pode. Tá? Então, é isso. Tá? Então, o Estado, ou o poder público, é chamado de poder permitente, e aquele que recebe a permissão, o taxista, o dono da banca, é chamado de permissionário. Então, também é uma boa pergunta, né? Caso eu faça para vocês para a semana que vem, para ver realmente quem assistiu o vídeo. Também tem a mesma situação lá da concessão, aquele que concede quem é e aquele que recebe o direito quem é, como ele é chamado. Perfeito? Essa outorga da permissão pode ser feita pelo poder público gratuito, quer dizer que então ele pode dar uma permissão para o cara ser taxista de graça? Pode. Pode cobrar? Pode. Tá? Então, pode ser feito das duas maneiras. Claro, para colocar a banca pode ser gratuito? Pode. Pode cobrar? Pode. Isso aí varia de ente para ente, de poder público para poder público. Tá? Então, tranquilo. Também é um ato unilateral da administração. Então, eu quero montar minha banca vai ficar bacana, uma banca moderna. Eu já comprei a banca, eu vou colocar a banca lá e ponto final. Sem permissão do permitente, que é o poder público, você não vai colocar a banca. Não, porque é um ato unilateral da administração. Ou seja, quem decide se você coloca ou não coloca é a banca. Quem decide ou não decide é o poder público, é a administração. Então, você pode chorar, gritar, ir no vereador, no deputado, no presidente da república. Você vai usar aquele pedaço de praça, aquele pedaço da calçada, você depende desse ato unilateral da administração que se chama permissão. Sem essa permissão não pode? Não pode. Delegação de um serviço ou permissão de uso de bem público se caracteriza pela precariedade. Nós já falamos isso. Então, assim, o poder público te dá a permissão, o taxista, o dono da banca de jornal, mas ele pode tirar a qualquer momento. Isso que é que a gente fala, a característica da precariedade. Ao contrário lá da concessão, que tem a concessão para tirar, realmente tem que cumprir muito itens do contrato. E também já falando também dessa questão com o permissionário, que é aquele que recebe a permissão do permitente, que é o poder público, de usar o espaço público, de prestar um serviço público, ele não precisa dispor de grandes quantias, porque geralmente aquilo que ele está dando direito de o cara fazer um táxi ou uma banca de jornal não gasta muita grana. Então é isso, turma. Terminando a aula por hoje, espero que vocês tenham entendido. Pedi para que vocês fizessem um trabalhinho para mim e até a próxima aula. Feliz em estar aqui com vocês. Tchau.